Nós vamos estudar neste trimestre a promessa, a aliança eterna de Deus. E como eu disse no começo do estudo da lição dessa semana, essa primeira semana é um embasamento do nosso entendimento bíblico. Por que que as coisas acontecem assim? O título da lição desta semana é Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu conosco? O que aconteceu com a humanidade? Por que é que Deus propõe alianças? Como Deus propôs aliança antes do pecado e como Deus vem propôs alianças após o pecado. Nessa semana, irmão, nós tivemos uma lição densa, muita teologia. Eu posso dizer que tivemos quase uma overdose de teologia. O que aprendemos na lição dessa semana? Vamos ver se a gente consegue rapidamente recapitular. Primeiro, irmãos, aprendemos que há um Deus criador. Gênesis 1:1, primeiro verso da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, veja, no princípio, se Deus criou no princípio, é que ele já existia antes do princípio. Então é um Deus eterno. Quando que Deus criou os céus e a terra? No princípio. Ele criou. Ele fez. Mas quem é que fez isso? Deus. No princípio criou Deus. E o que ele criou? O que ele fez? Os céus e a terra. Como vimos, irmãos, não dá para provar isso. Se alguém quiser uma prova científica disso, esqueça, não dá para fazer. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 11:6 que o justo viverá pela fé. O justo não vai viver por conta de demonstrações científicas. Nós não vamos crer em Deus por conta de demonstrações, por conta de experimentos de laboratório que demonstram que Deus existe. Que Deus existe. Mas nós vamos crer pela fé. É necessário ter fé. Vimos ainda nessa lição, irmãos, que Deus criou os seres humanos da sua semelhança. Portanto, irmãos, nós somos semelhantes a Deus. E salientamos nesta semana que nós não somos iguais a Deus. Nós somos semelhantes, nós guardamos semelhanças com Deus. Semelhanças físicas, semelhanças morais, semelhanças espirituais, semelhanças intelectuais, assim que o homem e a mulher foram criados. Homem e mulher. Homem e mulher, irmãos, os seres humanos se constituíam a plena semelhança de Deus. Veja lá, irmãos, por que Deus criou, além de todos os animais, criou o ser à sua semelhança? Para se relacionar com ele, irmãos. Nós podemos nos relacionar com pessoas. É claro, você vai lembrar, mas eu gosto muito de me relacionar com o meu cachorrinho, com o meu gato. Eles me entendem. E eu também os entendo. Tá certo, irmãos. Mas um relacionamento pleno, um relacionamento inteligente, um relacionamento emocional, um relacionamento amoroso, um relacionamento conjugal, a gente só pode ter, irmãos, com semelhantes. E o Senhor Deus criou seres semelhantes para que ele pudesse ter um relacionamento intelectual com eles, um relacionamento estético, como eu disse na lição. Alguém que pudesse, juntamente com Deus, contemplar a beleza, sentir a beleza. Alguém que pudesse, como Deus, entender as coisas do firmamento, entender as coisas da criação. Em Gênesis 1, 28 e 29, nós vemos lá o seguinte, no verso 28, depois de ter criado tudo, o ambiente perfeito, o Senhor abençoou o homem e a mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre toda a natureza. O Senhor chamou os seus filhos para abençoá-los, chamou as suas criaturas para abençoá-los. Uma bênção completa. E eu
nessa semana, pedir para vocês pensarem. Quando você abençoa o seu filho, o que você quer para ele? Quando você abençoa o seu neto, o pessoal diz que neto é filho com açúcar, né, irmãos? Mas a gente ama tantos filhos, a gente se preocupa tanto com eles, a gente ama tantos netos. Por isso, quanto mais você vai vivendo, mais vai aumentando a preocupação. Primeiro você se preocupa com 3 filhos, agora você se preocupa com 7 netos e 3 filhos. E 3 genro e nora, não é? Veja, irmãos, quando você abençoa seu filho, você deseja tudo de bom para ele. Você deseja que ele seja feliz. Você deseja que ele seja feliz em todos os aspectos. Que ele seja feliz nos seus relacionamentos. Que ele seja feliz nas suas capacitações. Que ele seja feliz profissionalmente. Que ele seja feliz espiritualmente. Quando você abençoa seu filho, você deseja que ele tenha a vida eterna, irmãos. E o Senhor Deus abençoou aos homens e mulheres que naquele momento estavam representados por Adão e Eva. Bem, mas com tudo isso, irmãos, o que Deus esperava deste par? O que Deus esperava desses seres? E o Senhor já tinha dito que eles deviam multiplicar, encher a terra. Então Deus esperava não só de Adão e Eva, mas de todos os seus descendentes. O que ele esperava, irmãos? Fidelidade. E para saber se eles eram fiéis, irmãos, eles tinham a possibilidade de ser infiéis. Essa era uma das semelhanças com Deus. A semelhança de Deus de poder escolher entre fazer ou não fazer alguma coisa. E foi dadas a ele, então, uma única ordem para não fazer. Vocês não devem comer do fruto do bem e do mal que está no meio do jardim, da árvore do meio do jardim. O Senhor já tinha falado para eles, vocês podem comer de tudo, todas as sementes, todas as hortaliças, todos os frutos. Mas da árvore que está no meio do jardim, vocês não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Uma única ordem, uma ordem extremamente clara. Não dava para entender de outra forma. E nós vimos, irmãos, nesta lição, o que aconteceu. A tragédia que aconteceu, irmãos. Eva se chegou perto da árvore e deu conversa para Satanás. Satanás estava pronto, irmãos, pronto para dar o bote. E foi isso que ele fez. Questionou com Eva o que Deus havia dito. Escuta, moça, o Senhor falou que vocês não podem comer nada daqui desse jardim? Mentira, não é, irmão? O Senhor disse que podia comer de tudo. E Eva sabia bem. Mas Eva devia ter falado assim, olha, eu não quero conversa com você. Sabe, irmãos, quando você atende um telefone e é alguém que está querendo vender alguma coisa, você desliga imediatamente? Eva devia ter desligado imediatamente. Não quero conversa, tchau. Não, mas ela argumentou, olha, é verdade, não é isso não. Deus falou que a gente pode comer de tudo, só não pode comer de uma árvore, porque se comer daquela nós vamos morrer. Não vão morrer. Foi o que Satanás respondeu. Satanás colocou em Eva a dúvida. Sabe quando você vai comer, se você comer dessa árvore, você vai ficar como Deus, é por isso que Deus falou para você não comer. Satanás colocou, além da dúvida, colocou em Eva a ambição de ser igual a Deus. Como vimos, irmãos, nós somos semelhantes a Deus, nós não somos iguais a Deus. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, nós queremos ser nossos próprios deuses. Queremos resolver e deixar a vontade de Deus de lado. Eva duvidou de Deus e aceitou confiar em Satanás. Quando Eva confiou em Satanás, comeu do fruto, deu para o seu marido, que não foi enganado como ela, mas o seu marido comeu por escolha.
A humanidade caiu, ficou com medo, escondeu-se e Deus foi buscar. Onde é que vocês estão? Lembram? Estava com vocação de tatu, queria virar tatu, escondido no buraco, o restante da eternidade. E o Senhor foi buscar e Deus deu uma promessa. Gênesis 3,15. Eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. Vou pôr, a semente da mulher vai ferir a semente, a semente da serpente na cabeça. E a serpente vai ferir a semente da mulher no calcanhar. Estava aí, irmãos. A semente da mulher, nosso Senhor Jesus Cristo, que ia vir muitos milênios depois de Adão e Eva, ia ferir mortalmente a serpente, Satanás, o diabo, mentiroso, o pai da mentira. Enganou a Eva e engana a nós hoje, irmãos. Quando diz também, Deus falou isso? Não, mas não é isso não, é exatamente o contrário. E nós vimos, irmãos, nessa lição então, que apesar de Deus ter provido tudo para homem e mulher, tudo para a humanidade escolheu a Satanás, mas o Senhor vai buscar. O Senhor vai propor uma aliança, o Senhor vai dar uma promessa de salvação, que vai dar significado à vida dos seres humanos. Nós vimos nessa semana, irmãos, que Deus existe, Deus cria, Deus abençoa, Deus busca e Deus salva. Nós vamos verificar, irmãos, no estudo desse trimestre, que todas as alianças com o povo, a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés e a nova aliança em Cristo, sempre, irmãos, é proposta de Deus. Proposta de Deus para mim e para você. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele nos ama. Ele não se conforma que nós nos percamos. E Ele quer fazer uma aliança comigo e com vocês. E neste trimestre, irmão, nós vamos ter o privilégio de estudar as alianças que Deus propôs para o seu povo. Para quê, irmãos, que nós vamos estudar? Para saber da história do povo? Não, irmãos, o objetivo primário não é esse. O objetivo primário é que nós tenhamos o desejo de entrar em aliança com o Senhor Deus, de entrar na aliança de amor, de ser recíprocos ao Senhor Deus. Então, irmãos, vamos lá, vamos firme. Nesse trimestre, estudamos as alianças de Deus, mas com o objetivo, eu quero manter uma aliança, manter um contrato com Deus, porque esse contrato é a única forma de eu obter a vida eterna, de eu obter a salvação.